promovido pela disciplina Projetos e Atividades de Extensão, que envolve os alunos do Centro de Teologia e Humanidades da Universidade Católica de Petrópolis, o CPH da UCP. Hoje nós teremos a presença da Marta Castro dos Santos, que vai apresentar a palestra sobre educação escolar indígena. É uma alegria receber a Marta aqui. A Marta, ela é mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação da UCP. Ela possui especialização em docência no ensino superior pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, a Uninassau. A Marta é graduada em administração pela Faculdade Salesiana Dom Bosco. Ela é pesquisadora do grupo de pesquisas em educação, cultura e contemporaneidade, o GRECA. Temos vários participantes hoje do GRECA aqui conosco. E a Marta é indígena Sateré Maué e pesquisa educação indígena e relações étnico-raciais. Só que, antes de passar a palavra para a Marta, eu queria apresentar a professora Jerusa, que eu penso que a maioria dos que estão aqui já conhecem. A professora Jerusa é doutoranda em educação pelo programa de pós-graduação em educação da UCP. É mestre em educação também pela UCP. É graduada em pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A professora Jerusa é docente nos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal de Caxias e é professora da UCP. É pesquisadora também do Grupo de Estudos em Educação, Cultura e Contemporaneidade, o GRECO. Bom, mais uma vez, Marta, antes de passar a palavra para você, temos uma surpresa. Vamos passar um vídeo que a professora Ruth Henrique da Silva gravou para poder apresentar, antes da fala da Marta, o que representa a pesquisa que ela realizou. A professora Ruth Henrique da Silva é docente da Universidade Federal da Paraíba, por isso que ela não está aqui conosco hoje, não é? Paraíba fica muito longe. A professora Ruth Henrique é mestre e doutora em antropologia, pesquisa relações étnico-raciais e demarcação de territórios indígenas. A professora Ruth participou da banca da Marta, da banca de defesa de mestrado da Marta Castro dos Santos. Então ela gravou algumas palavras para a gente. Obrigada, Rafael. Queria agradecer a presença de todos, do Rafael, do Ramon, pelo suporte, da Simone, que nos recebeu com todo carinho aqui. Obrigada, Simone. Olá, sou a professora Ruth Henrique, doutora em antropologia, docente da Universidade Federal da Paraíba e recentemente credenciada no programa de pós-graduação em Direitos Humanos da mesma universidade. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar com todos vocês aqui em mais uma edição, né, do Encontro com os Mestres, mesmo que à distância, mas eu gostaria imensamente de agradecer à doutora Débora Breder, docente aí da Universidade Católica de Petrópolis, pelo convite, e a Marta Castro, que eu tive o privilégio e o prazer de conhecê-la quando integrei a sua banca, tanto de qualificação quanto de defesa do mestrado aí nesta instituição. O seu trabalho fora primoroso, como poucos que eu tive a oportunidade de ver, de ler,
de participar e de ter o prazer de interagir. Nos meus anos, estou na Universidade Federal da Paraíba desde 2011, nos meus anos aqui nesta instituição. O trabalho dela é de um refinamento, ao mesmo tempo de uma delicadeza na pesquisa e de uma acuidade pouco vistas. Em seu Wahuiru, espero ter pronunciado corretamente, Wahuiru Pacupe, na escrita sobre os sentidos da escola para a aldeia comunidade Monte Salém, do Igarapé do Atuca, Rio Pupunhal, Maués, Amazonas. A Marta expõe toda a sua sensibilidade antropológica, interessante mesmo não tendo a formação na área, mas fora muito bem orientada, né, para pesquisar a alteridade, e que neste caso a alteridade é ela própria, o que tornou a execução do seu trabalho mais delicada ainda, mais difícil ainda, pois nesse sentido ela acaba se tornando o objeto analítico ao mesmo tempo em que ela incorpora a pesquisadora. Então, Marta, ela expõe como pesquisadora, mulher, indígena, o que também é um outro elemento a ser considerado, é um outro elemento a ser incorporado no âmbito das nossas discussões sobre a produção da ciência, sobre a produção do conhecimento e sobre a divulgação e a difusão desse conhecimento produzido. Conhecimento produzido por pesquisadoras e por mulheres indígenas ou de outras etnias ou grupos étnicos minoritários, no contexto brasileiro, devem ser muito valorizadas, dada a dificuldade da executabilidade das suas próprias pesquisas, principalmente quando essas pesquisas elas acabam versando sobre os seus próprios grupos étnicos ou comunidades tradicionais. E a Marta, ela quando nos apresenta esse trabalho, ele traz à tona uma discussão sobre os sentidos da escola, né? Os sentidos da escola, não para nós enquanto interlocutores, não para nós enquanto cientistas, mas os sentidos da escola para os próprios Sateremauê, que ela analisa, sim, enquanto uma cientista, enquanto uma pesquisadora da área das ciências humanas, né? E ela vai desde as relações sociais que são pré-estabelecidas, né, nesse processo de interação no ambiente escolar, ao próprio processo de transmissão do conhecimento indígena dentro dessa escola, né? Tal como Goethe, ele não deixa esquecer, né, o que nós pesquisamos, né? O que o antropólogo ele pesquisa, o que o antropólogo ele estuda no contexto da comunidade, do grupo étnico. Então ele está falando do estudo nas aldeias e não as aldeias. Você estuda nas aldeias, não as aldeias. E essa é uma diferenciação importantíssima, porque ela pressupõe que você esteja inserido como partícipe, inserido enquanto um elemento que está interagindo ao mesmo tempo que é aceito pelaquela comunidade, que permite, que te possibilita acessar informações essas que são internas a essa própria comunidade, ao mesmo tempo que elas são constitutivas das suas próprias, e expositoras também, das suas próprias características. Não são todos que conseguem acessar essas informações. Aí vocês podem se perguntar, mas o fato da Marta ser indígena não facilitou? Talvez não. Talvez tenhamos que perguntar isso a Marta. Porque é justamente este o momento em que os seus interlocutores
podem não vê-la enquanto pesquisadora. Os seus interlocutores podem vê-la enquanto um deles, ou ao contrário, podem afastar-se dela pelo fato dela estar assumindo, enquanto pesquisadora, um outro papel social. Esse é um dos dilemas que os pesquisadores, as pesquisadoras, elas encontram quando interagem dentro ou realizam pesquisas dentro do seu próprio grupo ou no grupo no qual já estão inseridas, né? E esse é um dos aspectos que eu gostaria de chamar a atenção com relação à execução do trabalho da Marta, que fora primoroso nesse sentido, né? E eu tenho que parabenizá-la por todo o esforço e o empenho realizado, né, para a construção dessa pesquisa. Então, nesse sentido, o seu retorno à aldeia, porque ela saiu para estudar, ela saiu para acessar, conhecer novos mundos, ter a possibilidade também de interagir, neste caso não forçosamente, como acontece com muitos grupos indígenas, como aconteceu com muitos grupos indígenas no processo de interação social desde o período colonial aqui no Brasil, mas essa forma dela buscar novos conhecimentos também a afastou da aldeia, a afastou dos seus contatos, a afastou do seu cotidiano, a afastou das suas vivências e de experiências que ela poderia ter tido nesse momento da vida dela, onde ela esteve afastada. No entanto, o seu retorno, ele já propiciou um outro elemento. Que é esse elemento? O olhar dela, o olhar da Mata, o olhar desta pesquisadora, mulher indígena, ele já fora modificado pela teoria, já fora adensado com novas bagagens experienciais, como eu dizia na minha tese de doutorado. E essas bagagens experienciais, essas teorias sobre o cotidiano, sobre as relações, né, esses aspectos de um olhar, de um recorte científico, propiciaram que a Marta ela pudesse rever a sua aldeia, rever as relações sociais de uma forma como ela ainda não tinha vislumbrado antes. E mais ainda, a valorizar a existência dessa diversidade, da qual ela também faz parte, da qual talvez ela não tenha se dado conta ou já se deu conta, ela nunca deixou de fazer parte, porque nós carregamos todos esses elementos experienciais, todas essas vivências, onde quer que nós estejamos. E a Marta fez isso, incorporando aspectos teóricos que nos possibilitou ter acesso às informações com o requinte que ela pôde levantar em sua pesquisa, né? Então, ela discutiu com uma belíssima etnografia do cotidiano escolar, das crianças brincando, as imagens das crianças, né, interagindo, né? E essa análise de campo dela, ressaltando esses aspectos essenciais e importantíssimos da relação e da importância, né, da escola para os Satere Maoé. Assim como ela conseguiu também identificar elementos de ambiguidades no âmbito escolar, seja do conhecimento a ser difundido, seja da liberdade advinda desse conhecimento, ou do cerceamento, em função também da incorporação desse próprio conhecimento, que pode ter um elemento, uma forma de contradizer as próprias experiências, né, nativas. Ao mesmo tempo, ela trouxe à tona elementos que passam em torno desse contexto da liberdade, passam em torno das discussões das regras exógenas,
né, que fazem parte, né, do ambiente das secretarias de educação, que tentam incorporar, né, elementos que são elementos da sociedade nacional no âmbito das escolas indígenas, né? Ela trouxe à tona também esses processos de sociabilidade, de comunhão, da recreação, o comer individual ou comer coletivo. Qual desses elementos, né, de recreatividade eles se colocaram, né, e se impuseram diante de uma estrutura escolar, né, que de fato é importante numa escola para o Satere Mauê, né? Então, todos esses elementos também nos ajudaram, e creio que efetivamente ajudaram a Marta a trazer à tona as memórias construídas nesse espaço, que é um espaço de socialização, um espaço de aprendizagens, um espaço de construção de novas memórias, né? Eu encerro essa minha brevíssima participação. Gostaria muito de estar presente com todos vocês, com um trecho do próprio trabalho dela, em que eu creio ser muito significativo, né, e que pode balizar também discussões interessantíssimas neste encontro, que eu espero que seja muito proveitoso, e que está na página 66 da sua dissertação de mestrado, em que ela fala o seguinte: tecer a palha é como tecer memórias, os sentidos das coisas e as relações de poder e resistência. Isso é tecer conhecimento. Vacucesse, Marta Castro. Vacucesse. Eu queria deixar registrado aqui o meu profundo agradecimento à professora Ruth Henrique da Silva por apresentar dessa forma, né, com tanta sensibilidade e tanta fundamentação teórica, o que significa a pesquisa da Marta. E agora, então, eu passo a palavra para Marta Castro dos Santos. O Adão o acesso e autor. Boa noite a todos aqui presentes. Muito obrigada pela oportunidade. E é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar alguns recortes do meu trabalho de pesquisa, né, que foi voltada para a educação escolar indígena e o que isso significa, o que isso representa. Antes de começar a falar da educação indígena, escolar indígena, eu irei apresentar para vocês um pouco do meu povo. Quando eu falo de mim, eu não estou falando só de mim, eu estou falando de uma nação indígena, de uma ancestralidade que vem atrás de mim e que me acompanha, né? Então, não falo por mim, mas falo por nós, pelo coletivo. E o nosso povo, Satere, ele está localizado no Baixo Amazonas, que engloba alguns municípios do estado do Amazonas, do Baixo Amazonas, que é Maués, onde está localizada a maior parte do território indígena, Barreirinha, Parintins e um Aveiro no Pará. Então é um território que está homologado há quase 30 anos, mais ou menos uns 30 anos que foi homologado. E o nosso povo se auto-intitula como os filhos do Ará, os filhos do Guaraná. Como vocês podem observar na imagem, esses olhos, esse fruto parecido com o olho humano, isso para nós tem um símbolo, é a origem do conhecimento, é onde está a nossa força. Também trago um dos elementos, que é o nosso remo, o nosso curantim, onde através de grafismo está registrada toda a nossa trajetória, que ela vem desde quando nascemos
o presente e o futuro, ele está descrito em forma de grafismo. E também ele nos protege, ele é um reno sagrado que nos protege de todas as coisas ruins. E também trago um pouco do ritual a partir da luva, né? Você vê no canto inferior com grafismo, tecido com palhas, com fibras de arumã e pintado com o licor com o extrato do genipapo. Então, isso representa o Sateré, representa a nação Sateré. Então, falo em nome dos meus parentes e agradeço essa oportunidade de poder partilhar com vocês essas experiências, né? As experiências de lá e as experiências de cá, como tanto quanto nativa, mas também quanto pesquisadora, como mulher, como indígena. E nós estamos aqui reunidos, é uma reunião, como se diz no meu povo, quando se vai praticar o ritual do Guaraná, né? O ritual do Sapó, o ritual do conhecimento, que é um evento coletivo, é um evento de reunir. O que significa reunir? Mesmo que você não concorde com a fala do outro, com a opinião do outro, mas você respeita. É o respeito, né? É a partilha. Então, estamos aqui reunidos para estar abertos à partilha, aos conhecimentos, né? E dividir isso. Então, eu quero, junto com vocês, nós partilharmos conhecimentos. E então, antes de começar a falar sobre educação indígena, trago para vocês a localização. Onde é que fica o município de Maués? Esse é o estado do Amazonas. Assim, destaque, é o município de Maués, onde fica grande parte dos Saterés. Aqui eu trago um pouco da minha trajetória, como falei com vocês. A minha trajetória não significa, eu não estou falando só de mim, estou falando de um todo, de um coletivo. E venho falando remando os outros rios. Por que remando os outros rios? Porque é o rio que nos traz conhecimento, é o rio que nos traz alimento, juntamente com a Mãe Terra. Então é um conjunto, né? Por que remando outros rios? Porque a educação escolar indígena é super importante para que possamos continuar as nossas lutas. Hoje nós não lutamos mais com arco e flecha, nós lutamos sim com caneta e papel, né? É a nossa forma de lutar, de continuar existindo, continuar resistindo, porque essa luta ela não vem de agora, ela vem desde quando invadiram os nossos territórios, nos deixaram acuados, nos deixaram às margens, né? As margens da sociedade. E por que falo de território? Porque os nossos territórios eles são extremamente importantes por diversos aspectos, né? Para manter a nossa alimentação, para manter essa relação direta que você aprende desde o nascer com a natureza. E remar esses rios é estranho, remar esses rios é você abdicar, remar esses rios, eles são do conhecimento, eles são, de certa forma, te mutilam, vai te deixando hospedados. Muitas vezes você tem que negar a sua origem, ficar calar, silenciar, para poder ter acesso a esse conhecimento. Porque é algo que a tua cultura muitas vezes não é respeitada. Você tem que silenciar aquela cultura para adquirir outros conhecimentos e tentar se encaixar, se moldar à cultura socialmente aceita. E navegar esses rios do conhecimento envolve muitas situações, envolve você deixar a sua língua materna. Dentro da minha dissertação, eu trago
na introdução as lembranças, as minhas memórias da infância, né? E como aquelas memórias, elas na época não tinha muito sentido, né? Mas que depois que eu adentrei a universidade, que eu comecei a conhecer a teoria, e aquelas memórias que eu trago dentro da minha dissertação do meu avô remando sua canoa, trazendo pescado, e eu e minha avó caminhando por algumas horas nos caminhos para chegar, buscar o pescado do meu avô, embaixo daquela colheira, esperando, e eu de longe avistava as remadas dele, que eram algo que era só dele, era como uma digital, a forma de remar, né? Aquelas remadas cadenciadas do rio, aquele remo, aquela canoa que um dia foi uma árvore, mas que ela se transformou para se tornar uma outra coisa, um outro objeto, né? Que deixou de ser uma árvore para ser um meio de transporte, né? E aquelas remadas que tinham sabedoria, que respeitavam o rio, aquele rio que te traz conhecimento, aquele rio que te traz alimento, aquele rio que fala com você. E remar, e também trago ali a barquinha de Babaçu, né? Que nessas barquinhas, para ter acesso à escola, quando criança, eu tinha que... Lá tem um fenômeno muito interessante, que é de subida e descida dos rios. 6 meses os rios enchem, 6 meses os rios minguam. E quando em determinada área da floresta, que nós chamamos de baixas, elas, na época da enchente dos rios, elas enchem, né? Enchem de água, que fica mais ou menos de 30, 40 metros de comprimento. E nessas baixas que atravessavam o caminho da escola, quando criança, todos se reuniam na minha casa, que era o início do caminho da escola, e nós andávamos até chegar em determinado ponto, onde as águas enchiam, nós tirávamos as nossas roupas e colocávamos dentro dessas barquinhas. Essas barquinhas, nós tirávamos toda a roupa e material e atravessava a nave empurrando a barquinha para não molhar. E outra coisa muito interessante, sim, que eu trago, que são as minhas memórias de infância, para ter acesso a essa educação formal, quando os nossos calçados, eles eram especiais. Os calçados eram especiais, que era para um lugar especial. Qual era esse lugar especial? Esse lugar especial era a escola. Ali nós começávamos toda a nossa trajetória. E nessa trajetória, nesse lugar especial, eles também começavam a nos mutilar. Nos mutilar de que forma? Nos mutilar o que antes para nós era o coletivo, era todos reunidos, nós comíamos, enquanto criança, comíamos na mesma cuia, né? Eu trouxe um exemplar dessas cuias que podem circular. Esse é um modelo menor, mas nós comíamos em cuias maiores, todas as crianças. Nós, desde cedo, aprendemos a partilha, aprendemos a dividir. E na escola, nós éramos obrigados, de certa forma, a deixar as nossas cuias e comer em pratos individuais, em colheres individuais. E também, uma coisa que para nós não era compreensível na época, é deixar de falar a nossa língua materna, perder a nossa língua materna, porque na época era obrigado, nós podíamos falar somente português. Já existia os nossos direitos assegurados na Constituição Federal, mas esses direitos eles não chegaram na prática.
mesmo sendo, e não existia ainda, já existia na lei, mas não existia na prática, as escolas indígenas, existiam as escolas rurais, né? E todo o material era em português, uma língua estranha, uma língua em que são muitas palavras para um significado. E na nossa língua não, nossa língua é uma palavra para vários significados. Então deixar de falar a língua materna, e o português é difícil, foi nos mutilando, né? Deixando de existir. Mas isso, de certa forma, você não entendia como sendo tão doloroso, porque você estava ali com os seus pares, né? Na hora da brincadeira, na hora do recreio, na hora do miú, que é a hora na língua sateré, miú é comer, na hora da alimentação, nós podíamos falar a nossa língua materna, né? E também nós podíamos brincar das formas que nós aprendemos. Mas o interessante é que na escola eles nos ensinavam até a espirrar. Isso eu não descrevo na dissertação, porque nós temos que fazer vários recortes, né? Mas na escola era ensinado até a espirrar, a comer de colher, né? Comer individualmente. E já começa aí você ser mutilado, né? Da sua cultura, a sua cultura vem sendo negada. Mas, ao sair para ter acesso a mais conhecimento socialmente aceito, porque na região onde eu morava só tinha até a 4ª série e era muito seriado, né? Tive que sair do meu local, do meu território, da minha comunidade, para ter acesso à educação em outro lugar, na cidade. Para nós, a cidade grande. Assim. E lá, chegando na cidade, os meus parentes que conseguiram sair, eles também foram, de certa forma, silenciados, apagados, porque lá, mesmo a população da cidade sendo 70% de origem indígena, você já começa o processo de discriminação, de não aceitação. Então, nessa trajetória, eu trago aqui uma fala do parente Daniel Munduruku. É um escritor indígena, né, doutor em psicologia, é um escritor muito renomado, que ganhou 2 prêmios Jabuti, né, da literatura. E nesse momento eu gostaria da partilha de vocês também. Alguém poderia ler para mim o que o parente Daniel Munduruku fala? Obrigada. Boa noite. E por que eu não gostava que me chamassem de índio? Por causa das ideias e imagens que essa palavra trazia. Chamar alguém de índio era classificá-lo atrasado, selvagem e preguiçoso. E como já contei, eu era uma pessoa trabalhadora e ajudava meus pais e meus irmãos, e isso era uma honra para mim. Mas uma honra que ninguém levava em consideração. Para meus colegas, só contava a minha aparência, e não o que eu era e fazia. Desculpa, eu não vou saber. Eu sou descendente de índio. Obrigada. Bem, então isso é muito verdade, é muito presente, né? É uma palavra forte, mas é isso que acontece.
Você na escola é silenciado, você não pode falar porque aquele teu sotaque é carregado, né? É carregado de uma mistura do português arrastado com a língua materna. O teu sotaque te condena, então você senta lá no fundinho, ou aqui pertinho do professor, que é para você não ser percebido ao falar, porque o professor vai saber da tua origem, mas os teus colegas não. Então, é o se esforçar extremo para poder entender aquelas coisas que para você não tem nenhum sentido. Né? É o apagamento, é você ficar quietinho. Aí muitos diziam, ainda bem que tu nasceu com uma pele um pouco mais clara. Né? E indígena tem cor. Vocês sabem a quantidade de nações que existem? Né? Vocês sabem que cor é a cor do índio? Será que tem cor? Né? Tem parentes de diversas nações, de diversas etnias, que são altos, outros são baixos, nós somos medianos. Uns são brancos, outros têm um cabelo extremamente liso, outros nem tanto. Então, não estereotipar o indígena é perpetrar contra ele o preconceito, é o não aceitar as suas origens. Então, quando o Daniel Munduruku fala disso, quando ele escreveu esse livro, ele não estava falando dele, ele estava falando da marca. Ele estava falando dos povos, dos parentes muros. Não estou falando aqui de parentesco sanguíneo, estou falando do parentesco, de chamar de parentes aqueles de nos reconhecer, independente da etnia, independente da sua língua materna, independente da sua cultura. É aqui a reunião, como estamos aqui, a reunião no sentido de reunir, de respeitar, do respeito, de estarmos juntos, de não aceitar, mas respeitar, entender, né? Por que a cosmovisão daquele povo é dessa forma? Porque daquele outro é assim? É o respeito. E continuando a nossa remada nesses rios do conhecimento, eu peço mais uma vez a contribuição de alguém para eu ler o que a Ávila escreve em sua tese de doutorado, Os Argonautas do Baixo Amazonas. Alguém poderia me ajudar com a leitura? Boa noite a todos. Não demorou muito para que a violência simbólica perpetrada diariamente contra ribeirinhos e indígenas em Maués me afastasse profundamente. O estreitamento das relações e a empatia que devia a eles, unido à manutenção de uma relação diária com o seu cotidiano, me fizeram testemunhar, em alguns casos experimentar, a profunda violência de várias ordens, simbólica, material e às vezes até física, a que esses grupos são submetidos. Viver entre eles é dispendioso e quase impraticável, tanto pelos gastos excessivos com o transporte para atravessar as grandes distâncias entre as comunidades e a cidade, quanto o custo emocional de viver com uma espécie de estranho, de pária ou de subcidadão. Então, a Ávila retrata muito bem todo esse processo que o meu povo viveu, que o meu povo ainda vive. É recente isso. As políticas públicas estão aí. A nossa Constituição Federal, que há mais 30 anos, se eu não me engano, 30 anos, que ela existe, 24, 40 anos, quase 40 anos. Então, que assegurou o mínimo dos nossos direitos, o mínimo do direito de existir, o mínimo de direito de viver a sua própria cultura, estando na aldeia ou estando fora dela, ocupando os nossos espaços. E ele fala disso. Para ter acesso à educação, tem comunidades, aldeias, comunidades
em Maués, que são 15 horas de barco. A minha ficava 7 horas de barco, mais umas 2 horas e pouco, não lembro ao certo, de remo, para poder chegar na minha casa. Né? Então, as distâncias são grandes e sair de onde você vive, né, do que você está acostumado para ter acesso à educação, é vivenciada tudo isso que não sou eu que falo, é uma pessoa de fora, é um pesquisador, né, que chega lá e consegue visualizar todas essas violências simbólicas que são perpetradas para que nós possamos ter acesso à educação. E mais uma vez eu peço a contribuição de alguém para continuar lendo o que ele fala sobre o que a cidade nos causa. Alguém se disponibiliza, por favor? A cidade circularmente tem reduzido as oportunidades, esforços e movimentos, além de diminuírem constantemente o valor em torno de suas identidades reais. Com isso, tem imposto mais fortemente às novas gerações a perda da consciência de suas identidades sociais em detrimento de uma imagem deteriorada. Manter-se à margem desse sistema de controle social altamente hierárquico e excludente a fim de preservar a sua identidade real significa manter-se no marco. Você sente o quanto é forte essa fala? Então, somos, de certa forma, excluídos. Então, temos que estar no mato. Não temos que estar no mato. Nós temos que estar onde quisermos estar. Porque temos o mesmo direito. O que a Constituição reza? É que todos somos iguais perante a sociedade. Recentemente, deixamos de ser, nós éramos considerados povos tutelados. Né? O que é tutelar alguém? Né? É representar alguém. Será que aquela pessoa não pensa? Ou se ela não tem uma sociedade organizada em torno de suas políticas, né? seus ritos de passagem? Como todos nós temos os ritos de passagem. As nossas nações, as nossas etnias também têm. São os ritos, então não pode ser tutelado. Não pode dizer aquele é teu lugar ou esse aqui é teu lugar. O teu lugar é na aldeia, o teu lugar é no teu território, sem utilizar o celular, sem entender das artimanhas da sociedade. Então, por isso que hoje a nossa luta não é mais com arco e flecha, e sim com caneta na mão. É estar aqui, sendo mulher, indígena, né, sendo uma originária, mas pesquisar, entender, né, é estar na política, é estar nos tribunais. Todos esses lugares são nossos lugares também, né, porque somos pobres, temos os direitos, somos iguais. E, por fim, não continuando na realidade, falo para vocês o que é, para vocês entenderem, primeiramente, antes de entender o que é a educação escolar indígena, o que é a educação indígena. Né? Eu trago a fala aqui da uma das nossas poetisas, também escritora indígena, do povo Omal Cambeba, Márcia Cambeba. No seu livro Lugar de Saber, eu destaquei o que ela fala do que é educação indígena. Também, mais uma vez, gostaria de ouvir vocês compartilhando essa fala. O que é educação indígena? A educação na aldeia não segue os padrões de sala de aula. É um aprender sem pressa, na calma e sem tempo de relógio. Ensinar a pescar, a remar,
a fazer a roça, a produzir a farinha, a construir a casa, tecer a palha, preparar a pajauaru, o pajauaru, caiçuma, beiju, a cantar, dançar, fazer o artesanato, a respeitar a cosmologia do povo, a silenciar e ouvir os conselhos dos mais velhos, a curar com ervas, a sentir as energias boas-vindas da natureza e das pessoas, etc. São lições que me aprendem desde o raiar do dia, que se aprendem. Muito obrigada. Então, a educação indígena, ela consiste nisso. Na calmaria do rio, né? É conhecer o rio, é estar com o rio, né? Ele contigo e nós com ele. É essa partilha, é levar desde cedo. Lembro que minha mãe falava que quando eu era bem pequenininha, ela me colocava dentro do paneiro, ia para a roça, fazia um buraco no chão, colocava folha de bananeira e me colocava lá enquanto ela ia para a roça, tirava a mandioca para fazer a farinha ou para fazer um outro tipo de alimento que é feito a partir da mandioca brava, né, que é um dos nossos principais alimentos. Então, essa educação ela começa desde o nascer. E ela é uma educação que não se dá somente pelos pais. Ela se dá a partir do mais velho, do irmão mais velho, do idoso, do pajé, que na nossa língua é o poimi, a partir do líder maior, do Issá, a partir dos mais velhos, né? Das Harus, dos Aceis, que são os avós, as avós. Então, toda a comunidade está envolvida nessa educação. Né? É a mata que ensina, são os rios que ensinam, é essa transformação maravilhosa da árvore que se transforma em canoa. A educação indígena está aí, ensinar a pescar, ensinar a assar o peixe no chão. Ou então é ensinar a conservar aquele peixe, dá para vários dias. Porque não se tem luz elétrica, não se tem geladeira, né? E as distâncias amazônicas são imensas. Tem lugares que nunca vai ter energia, né? É fato, a não ser energia solar, se for implantada energia solar. Porque não dá para ter. Né? Falo com propriedade do assunto. Eu sou de lá e sei as distâncias são percorridos. Então, é assar esse peixe, é deixar esse peixe conservar por uma semana. De que forma? Cavando buraco no chão, forrando com folhas ou palhas, folhas de bananeira, cobrindo, fazendo fogo em cima e assando de cima para baixo, conservando aquele alimento, aquele peixe por uma semana ou mais. É saber a importância, pegar nos rios somente o que você vai consumir, ou o que você vai consumir e dar para a aldeia toda, é a partilha. Uma das coisas assim que me deixou chocada, mesmo sendo nativa, conhecendo todos os ritos, mas que isso foi de certa forma silenciado, deixado lá dentro, os ensinamentos do meu AC. Os ensinamentos da minha Haru, que é o sentido de ser indígena, é a partilha. Chegando na aldeia que eu fui pesquisar, retornando, eu fiz minha cesta básica e guardei, não partilhei. Então, quando o parente foi lá e mostrou na prática, olha, vem cá, o negócio é assim, mas não me falou uma palavra. Ele agiu, ele me mostrou na prática, porque não se fala tanto, mas se mostra na prática, no cotidiano. Educação indígena é isso,
que eu falo, a partilha, é a hora do miolo. Todo mundo, vocês conseguem ver ali a cuia com a farinha, é toda a família ali reunida para comer o peixe. Isso faz parte da educação indígena. É ensinar o seu filho desde cedo a importância da cuia. Porque a cuia, ela não representa somente um tecido que você vai comer ou vai carregar água, mas representa a partilha, é tomar o chibé dentro daquela cuia, fortalecendo a cultura. A educação indígena está em a mãe, ou o pai, ou o irmão levar as crianças para ensinar a remar. A educação indígena se dá também na hora do banho, essa relação que a mãe ensina aos seus filhos desde bebezinhos a ter essa relação próxima com os rios. É esse ensinamento que eu creio que a imagem fala por si, né? De levar a criança até a água, então ela faz parte de tudo aquilo, é um conjunto. É isso, né? É aprender que lá dentro do rio você não pode ter medo dele, você não deve ter medo dele, você deve respeitá-lo, né? Você deve respeitar os bichos que estão no fundo do rio, que eles vão te respeitar, porque eles não atacam, eles só atacam quando são ameaçados ou eles atacam para sobreviver, é a sobrevivência, é a troca. Então, aí, desde bebezinho, você vai aprendendo essa relação forte com o rio. Estar com o rio, brincar no rio e com o rio. Então, as crianças elas já conhecem, né, começam a conhecer na prática, desde pequenas, essa relação próxima. É estar com a natureza, é estar com a mãe terra, é cuidar dela para que ela cuide de você. Tudo isso é a educação indígena. Todos esses processos são processos da educação indígena. É brincar com o rio, é estar com ele sempre. Né? Um dos outros processos também é entender a importância da roça, né? A importância da mãe terra. Que ela vai te alimentar, mas você também tem que cuidar dela. Você abrir uma pequena clareira no meio da mata, você plantar a sua mandioca, uma macaxeira que aqui chama de aipim. De aipim é plantar o jerimum, que chamam aqui de abóbora, é plantar o abacaxi, é plantar o cará, é plantar a bananeira, né, que vai te dar aquela agricultura de subsistência, é respeitar aquele solo que você sabe, você não sabe cientificamente, mas você sabe empiricamente, e também não é falado isso, é praticado. Você vai entender que aquele solo ele só vai produzir por 3 anos. Depois dos 3 anos ele vai se tornar improdutivo e você vai ter que deixar aquela terra descansar, se renovar, ter novas forças e se transformar nas capoeiras. Lá no fundinho você pode ver umas árvores de capoeira, que são as árvores mais baixas, então foi um solo que já foi utilizado e depois posto para descansar. Porque lá as florestas elas não são baixas, as árvores têm mais de 40, 60 metros. Então você não consegue dimensionar, assim, a não ser fotos tiradas de cima. Então entender esse processo, né, que é te ensinado. Se você perguntar para o indígena como é que se dá, ele não vai saber te explicar, ele vai saber fazer. Então você aprende desde pequeno essa relação com a mãe terra, que a mamãe, ela precisa descansar para ter energias para continuar contigo, continuar lutando contigo, continuar te alimentando. E a mãe leva os filhos, né? Como minha mãe me levou enquanto
bebê para a roça e a mãe leva seus filhos para ele aprender na prática o que é, né, esse processo. Então, tudo isso faz parte da educação indígena. É levar seus filhos para colher. A forma certa de colher é olhar para a lua e ver e falar para o seu filho: essa é a fase da lua que você pode plantar e que você vai ter uma boa colheita. É olhar para a lua novamente e dizer: não, você não vai plantar, porque se você plantar, a colheita vai ser pouco. E se você queimar o roçado nessa época, ele não vai queimar bem. Então é saber ter essa relação com a natureza e conhecer. Isso faz parte da educação indígena. É conhecer a mata. É levar os filhos para fazer a coleta, né? A coleta dos frutos. Saber quais são as épocas de cada fruto. Saber como colher. E além de saber como colher esse fruto, a partilha, é não levar todo o fruto que você achar, é deixar um pouco para a paca, para a cutia, para a capivara, para o porco do mato, né? Porque é uma troca. Você não vai levar tudo, porque o outro também vai precisar. É pensar no outro, não o outro, só o outro ser humano, mas o outro animal, o outro floresta, porque todos são seres vivos. Todos nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. É entender todo esse contexto, todas essas relações. É saber que aquele fruto está bom para colher. Ou é simplesmente deixar aquele fruto para se reproduzir, para se perpetuar. É conhecer aonde eu vou encontrar o meu sarraio. Sarraio é a formiga. Nós costumamos comer a formiga. Tem um gosto apimentado, é uma iguaria, é como se fosse aqui Caviar? Não, come no bar. Isso, é um aperitivo. Então o sarraio é um aperitivo, apreciado. É saber onde é que eu vou encontrar o sarraio, porque o sarraio não é qualquer formiga, é uma formiga específica. É andar pela mata e achar um maracujazinho do mato, esse é um maracujazinho do mato. E saber quando ele está pronto para o consumo. É continuar essa caminhada no meio da mata e encontrar um muruci. E saber quando ele está pronto para o consumo, enquanto é para deixá-lo. Porque até os animais sabem, quando o fruto está verde, ele não come, ele deixa o fruto amadurecer. E sempre pensando na partilha desse muruci, que você vai alimentar um tucano ou qualquer outra ave, né? E também são comidos por outros animais. É andar pela campina e achar um macaquinho. O macaquinho é essa outra frutinha que dá rasteira e ela tem um sabor de maçã, deliciosa. É entender que isso aí não é venenoso, que é bom para o consumo, né? Que você vai comer com segurança, vai se alimentar e não vai te envenenar. Mas não é verbalizado, é mostrar, né? É cheirado, é sentindo o cheiro, é tocando. Obrigada. Educação indígena está na farinhada. É quando as mães e toda a comunidade indígena se reúne para fazer a farinha. E é lá onde se dá todas as relações sociais, é lá onde se ensina os contos, né, que se reforça a tua ancestralidade. É lá que acontecem os primeiros namoros, né? Toda uma relação é constituída na farinhada e nos puxiruns. Nos puxiruns são
trabalho coletivo sem remuneração. Eu te ajudo na tua roça, depois tu vem e me ajuda. É troca de serviços. É o serviço comunitário de trocas. É levar a criança para descascar a mandioca, 3 meses. Ali a mãe está ali, envolvida no processo, não está entendendo nada, mas está envolvida no processo. E depois ir fortalecendo. Aí ele já cresce sabendo. É ali toda a família na farinhada, trabalhando junto. É o pegar o facão desde cedo, monitorado pela mãe, mas saber manusear e a mãe ensinando como não se cortar, né, com facão. É um trabalho infantil? Não. É aprendizado. É educação. É mais uma vez na farinhada e já criando essa relação com o seu remo, que é o remo que se transformou de uma árvore. É entender essa transformação. É fazer a farinha. Essa é a educação indígena. É ir lá no mato e tirar a palha. A palha para quê? A palha para fazer as casas, né? É aprender a trabalhar essa palha, tanto para fazer os artesanatos, como para fazer a esteira de dormir, para cobrir, para cercar a casa, para se proteger. É para fazer os barracões de farinha, para fazer os barracões de reuniões, de compartilhamento que nós estamos fazendo aqui, essa partilha. Então, a educação indígena se dá em todos esses contextos. É ir lá na floresta e fazer a coleta das sementes, as sementes que vão servir para fazer os ornamentos, para fazer os adereços, né, para se ornamentar, para fazer o artesanato. É ir lá no rio e colher o arumã para fazer o paneiro. É colher o tucum, né, é colher o ginipapo. Então, todo esse processo, saber quais são as sementes boas para fazer esse artesanato, quais são as fibras melhores para tecer o teu paneiro, ou para fazer teus cestos, para carregar diversas coisas, ou a mandioca, ou o próprio filho, ou o pescado. É entender essa relação com o rio, é olhar para ele e ver o que ele está falando. Se vai ser uma cheia grande, se vai ter muito peixe naquele ano. É olhar para o rio e ele falar com você. Dizer, não, eu estou cansado. Esse ano eu não vou dar peixe. Né? E é entender. É olhar e ver os pássaros. Os pássaros também falam. Eles dizem se vai ter uma cheia grande ou pequena, se a seca vai ser grande ou não. Tudo isso é educação indígena. É essa conversa com o rio, essa relação próxima com o rio. Às vezes você aprende primeiro a nadar do que andar. Porque é sobrevivência e é respeito. Agora eu trago o retorno. Como foi esse retorno? Depois de muito tempo fora do meu povo, depois de muito tempo fora, para poder estudar, para poder ter a educação formal e poder também lutar pelos meus parentes, pelo meu povo, com a educação formal, aquela educação que é aceita socialmente. Tive certeza de uma coisa, que eu estava retornando para um lugar onde eu conhecia, um lugar onde eu dominava, um lugar que era meu, um lugar que era do meu povo. E depois de munida da teoria e entendendo a mim mesma, né, o meu lugar no mundo, o meu lugar como mulher, o meu lugar como indígena, né, ter acesso a escritores, né? Principalmente Bourdieu, quando ele fala, faz o esboço de autoanálise.
ler Goethe, grandes antropólogos como Levi-Strauss, como o brasileiro da Mata. Então, munido dessa teoria, transformada pela teoria e transformado por todo esse processo de educação formal e, de certa forma, mutilada. Mas tinha uma certeza, estava voltando para o meu território e aplicar ali, fui transformada com um olhar teórico, voltando ali como pesquisadora. E ao sair do Rio de Janeiro, estava com essa certeza, era a única certeza que o pesquisador não tem que ter. O pesquisador não tem que ter certeza de nada, porque é o campo que vai falar. É o campo que dá o tom, né, da pesquisa, não é você, é o campo. Então, quando eu, depois de mais ou menos umas 2, quase 3 horas de viagem, eu avistei, tirei a foto, avistei aquele tapete lindo, verde, com aqueles rios serpenteando, de águas escuras, aquele conhecimento que eu adquiri na época que eu era criança, que determinado rio ele é mais fértil, outro rio, o de águas escuras, ele é mais ácido e tem poucas espécies de peixe. E o Barrento, ele é um rio de águas extremamente ricas de sedimentos, é um rio que é extremamente rico em variedades de peixes. Então, eu estava ali relembrando o que eu tinha aprendido na educação que é nos dada desde que você nasce. E foi aí que vem Goethe, né? Que eu gostaria de mais uma vez da colaboração e participação de vocês. É um retorno. Gertz defende que o locus do estudo não é o objeto do estudo. Os antropólogos não estudam as aldeias, eles estudam nas aldeias para compreender as relações sociais e simbólicas. Então, Goethe fala desse estudo em locus, né? Aí você vai, se distancia, sai o originário, sai o indígena e entra o pesquisador, né? Entender essas relações simbólicas, entender qual é a relação do originário, do meu parente, com o rio. Entender essas relações que se dá nas palinhadas, entender essas relações simbólicas que ocorrem no ritual do sapó, a entender essas relações sutis. Gostaria mais uma vez da contribuição de vocês. Goethe sugere que o etnógrafo, após analisar as estruturas que constituem essa sociedade, descreva minuciosamente as relações sociais observadas, sem interferências ou críticas, tentando compreender os significados para aqueles que a compõem. Então, aí surge a etnógrafa, né? Surge a etnografia, é observar essas relações sociais, mas sem julgamento e aberto. Observar como pesquisadora e não como nativa. Essas relações que um dia se deram na tua infância, que você não entendia, mas elas estavam ali. É observar essas relações da educação, não da educação formal aceita pela sociedade, mas da educação indígena. Então, unido de toda essa teoria, né, como traz Oliveira, né, que ele fala o seguinte: a partir do momento em que nos sentimos preparados para a investigação empírica,
O objeto sobre o qual dirigimos o nosso olhar já foi previamente alterado pelo próprio modo de visualizá-lo. Seja qual for esse objeto, ele não escapa de ser apreendido pelo esquema conceitual da disciplina, formadora da nossa maneira de ver a realidade. E esse esquema conceitual, disciplinadamente aprendido durante o nosso itinerário acadêmico. Então, com toda essa bagagem, né, munida da teoria, é aí que eu retorno para campo. E chegando lá, né, saindo do avião, indo direto para o barco, mais de 20 horas de barco até chegar ao município, eu encontrei velhos amigos, né, amigos que brincavam comigo nos marizais, nadando nos rios, os companheiros de escola. Aí afastado, fingindo que não me viram lá. Aí chegando próximo a eles, tentando me aproximar. Ei, fulano, tudo bem? Tudo bem. Ah, a gente não falou contigo porque pensava que tu estava papo, ou seja, soberba e que não se reconhecia, porque isso também, infelizmente, é comum. Aí Bourdieu aparece, né? Aparece aí também unindo e entendendo essas relações sociais. Que alguém pudesse ler para mim, eu agradeceria. Visando obter, pelo esquecimento de si, uma verdadeira conversão do olhar que lançamos sobre os outros nas circunstâncias comuns da vida. A disposição acolhedora que inclina a fazer seus os problemas do pesquisado, a aptidão a aceitá-lo e a compreendê-lo tal como ele é, na sua necessidade singular, é uma espécie de amor intelectual. Então, pense vocês, Bourdieu, um escritor francês famosérrimo, né, que escreveu Miséria do Mundo, escreveu sobre isso. Então, esse amor intelectual, né? Então, munida da teoria e dialogando com esses autores, eu fui lá, no campo, né? E observar a aldeia, observar as casas. Uma sugestão de leitura muito importante, se vocês quiserem, é a Casa Cabide, né? Que descrever as casas, entender o que significa, né, cada espaço. Então, a aldeia, o que é a aldeia? É isso, as moradias, né? É o porquinho ali que não aparece muito bem, é o porquinho do mato que mataram a mãe por engano e criaram um filhote, porque o porquinho ia ficar sem mãe. Então, ele fez parte da família, né? É a troca, sempre a troca. As casas, os tipos de casa mais moderna, que já vem com a madeira, né, uma nova tecnologia, e as casas de palhas tradicionais. A forma de dormir, né? Tem a casa ali toda fechada, mas prefere-se dormir ao relento, é só coberto para se proteger da chuva. E ali todo mundo vivendo, a união. A cozinha típica indígena, né? Temos ali o pote, que é a nossa geladeira, temos o fogão, temos lá o giral, que é a pia. E assim, entender todo esse contexto. Passei, só um momento que a gente lê. São 8h14, mais 10 minutinhos. Aqui eu vou passar bem correndo, tá? O teste de aceitação. Então, chegando lá, me identificando como uma sateré, como originária, mas aí vem a desconfiança, né? A forma de se vestir, a forma de falar, a pele mais branqueada, porque não pega o sol. Será que você é mesmo quem você está falando ou você é uma impostora? Você é uma de nós ou não? Aí os comentários, as risadinhas, assim, vamos fazer aqui um teste, vamos saber se realmente ela é ou não é. Mesmo trazendo na mão as marcas, né, da roça, fácil de ser feio dele, então
da fabricação da farinha, então tragam um pouco as marcas da roça. Mas assim, falando diferente, pele branqueada, uma nova forma de andar, porque você é transformado realmente. E passei pelo teste de aceitação, porque ele não... Você é realmente aqui. Então houve sim um teste de aceitação. Então passei por todos os testes. Será que realmente ela sabe? Ah, ela sabe. Então vamos colocar mais um paneiro cheio de mandioca nas costas dela. Será que ela sabe carregar? Ah, ela sabe. Aí o primeiro teste foi com o Tuissá, o líder da comunidade, que me levou para a roça, colocou as sacas de mandioca, colocou os paneiros nas minhas costas, para saber se realmente eu sabia a manha de carregar a mandioca, de descascá-la, né, trazendo o pote, comprovando. E como se faz a farinha, como que eu vou mexer essa farinha no forno? Esse é um forno, nós chamamos de forno. Será que ela sabe torrar a farinha? Será que ela sabe cevar a mandioca, ralar? Só que aí eu encontrei uma tecnologia nova lá. Já tinha o catitu, né? Porque na minha época não tinha catitu, era na mãozona mesmo, no ralo. Então eu passei por todos os testes. Eu sei tirar a goma de uma tapioca, fazer a goma, a fécula. Extrair o tucupi, tirar o veneno do tucupi, que é o líquido que sai da mandioca brava, ele é venenoso. Eu sei tirar aquele veneno, aquela toxicidade. Sei. Aí aqui trago para vocês o caminho da escola. Quais são os caminhos da escola, dessa pesquisa? Os caminhos da escola, eles são diversos, e nesses caminhos eles são imbricados, são envolvidos com sonhos. Nesses caminhos, você não leva só os seus sonhos, você leva os sonhos de uma comunidade inteira, de um povo. E nesses caminhos, você consegue detectar os sonhos mais íntimos, aqueles que não são verbalizados, das crianças. Já traz ali nesses caminhos da escola, o que ele quer ser. Se ele quer ser um pajé, um paini. Pajé significa a pessoa que cura, o médico da aldeia. É o pegador de ossos, é o parteiro, é aquele que sabe fazer os medicamentos, é aquele que tem o dom da cura, é aquele que é o ortopedista. O que é o ortopedista? É o pegador de ossos, ele vai pôr os ossos no lugar. E sabe direitinho, nunca estudou, às vezes não sabe nem ler. Então, nesse caminho da escola, você carrega tudo isso, os sonhos, os caminhos da escola também essa relação social. E a escola, essa foi uma escola que foi parecida com a minha, só de teto. Mas só que a única diferença é que a minha era assoalhada de madeira. Então, na escola indígena, é a floresta que está dentro da escola ou a escola que está dentro da floresta. Lá você pode levar o seu animal de estimação. Lá você pode, um dos eventos que eu gosto sempre de relatar foi quando todos os alunos estavam dentro da escola, veio o gavião tentar pegar a galinha. Aí saiu todo mundo correndo, professor, pesquisador, todo mundo correndo para defender a galinha do gavião. Então é isso, é a escola dentro da floresta, a floresta dentro da escola. É entender essa relação, que como pesquisadora, com um outro olhar, você conseguir entender uma coisa que você vivenciou na sua infância. É a hora do miú. A hora do miú, essa parte também é bem interessante. Que a diferença entre o cotidiano e a escola. No miú, como um dia também aconteceu comigo, você começa a ser individual, comer nos seus pratos e com colher, não na sua cuia. E na hora do miú também existe a dualidade.
que tanto ela vai, na escola indígena, ela vai fazer, né, essa ruptura, né, de começar a te colocar nas caixinhas, no quadradinho, ela também reforça o sentido de ser indígena, o sentido de ser criança, se pendurar nas árvores, correr, brincar, imitar os nossos sagrados, né? Imitar os animais que fazem parte do nosso sagrado e dos clãs que nós pertencemos, que são diversos e que no momento não temos pouco tempo para falar sobre isso. Os sentidos da escola do ponto de vista das crianças. Eu gostaria que vocês lessem esse depoimento, essa fala deste aluno, né? Se alguém pudesse me ajudar nessa leitura, eu agradeceria. Os sentidos da escola, ponto de vista das crianças. Meu sonho era entrar na sala de aula, professor, caderno, livro, cópia do quadro bonito. Sinto, não é fácil tirar do quadro, mas eu sei, e ler eu vou saber, porque é muito difícil ler. Eu tinha medo da escola, agora não tem mais. Todo mundo aqui me ajuda. Meu sonho é aprender a ler, porque copiar eu já sei. Peço a Tupanã todo dia para ajudar a ler e continuar a estudar, se formar, arrumar trabalho para ajudar a família. Então, esse é o sentido da escola para as crianças. É aprender a ler, é lutar com papel e caneta, não para você ser bem de vida, para você ser bem sucedido, não. É para estudar, para ajudar o coletivo. Então, esse é um dos sentidos da escola. Também trago os sentidos da escola do ponto de vista dos pais. E mais uma vez eu peço a contribuição de vocês. A pessoa que não lê não tem valor lá fora. A pessoa é desprezada. Nosso país é cheio de leis. Eu sei porque a Tuiçá disse, mas ela não enxerga nós se nós não sabe ler. Ela fica cega para nós e desvaloriza a pessoa. Você pode ler a próxima? Então, vocês conseguem sentir, perceber qual é o sentido da escola para o indígena adulto? Trago aqui uma das falas assim, que mais me emociona por ela ser a onça pintada, a pessoa mais sábia, porque a sabedoria vem dos anos vividos. Então, Taharu, né, que é a avó Iguaretê, por favor. Eu nasci no Alto Amaral, longe, muito longe, lá bem na cabeceira, Marau. Não aprendeu a ler, não aprendeu a riscar no coisa branco, escrever no papel, aquele pitinho que fala, só aprendeu a falar. Assim, fez sinal com as mãos para simbolizar pouco. Língua branco, lá só aprendeu com Matumeu. Matemui. Então, só aprendeu Matemui, a língua materna. Então, essa fala ela está carregada de lutas, ela está carregada de simbolismo, porque Haru acha importante a escola, porque Haru valoriza a escola, porque foi uma luta dela, do marido dela, para a escola ser implantada em 1991, né, uma escola indígena, ter acesso à educação, porque ela não teve. Porque ela sabe, mesmo não sabendo ler e escrever, mesmo não falando português
com muita dificuldade. Ela sabe que o pretinho no papel branco, aquilo é que vale. Não valem os teus conhecimentos tradicionais. Esse conhecimento ele não é socialmente valorizado, mas sim o pretinho que aparece no papel branco. Então, essa luta para ter acesso à educação, para ter a escola indígena no Punhal, ali na comunidade que ela faz parte, naquela aldeia, foi a luta dela, foi a luta do marido dela, foi a luta de outros indígenas que se reuniram e reivindicaram aquele direito que já estava sancionado na lei em 1988, mas que eles não tinham ainda. E depois ainda tem que lutar mais ainda para ter um professor indígena que falasse a língua materna, né? Que já estava lá, no pretinho. É o ponto pretinho no papel branco. Já estava lá, mas que não era respeitado, mas que não era valorizado, e que, mais uma vez, a língua materna não era cortada. Era posta de lado para você aprender o idioma, o português, né? Isso não quero dizer também que o português não é importante. É sim, mas nossa cultura também é, porque ela é rica, porque ela é cheia de sabedorias. Não uma sabedoria que, infelizmente, não é aceita socialmente, só depois das pesquisas. Vocês acham de onde é que vêm os remédios? Né? São os nossos conhecimentos, são a sabedoria da floresta. Como é que eu coloco, não sendo ortopedista, eu coloco um osso no lugar, não sabendo? É a sabedoria da floresta. Né? É o que você aprende no dia a dia, desde a infância. Como é que você não sabe que aquela madeira, aquela árvore, ela não é venenosa, que eu posso comer seus frutos? Né? É na observação, é no cotidiano, é no dia a dia. E, mais uma vez, quero agradecer, né, na minha língua materna, o Access Torani. Obrigada a todos pela partilha, por estar falando não de mim, mas falando de um povo, falando de meus ancestrais, da minha ancestralidade. Não significa eu, o eu é nós, o nós sou eu. Então, e também trazendo um pouco do que vive, não só o meu povo, mas que vive essa luta constante que vem desde quando nossos territórios foram invadidos. Muito obrigada. O Access. Muito obrigada, Marta. Nós queríamos ter aqui o tempo dos rios, das florestas que a Marta trouxe para a gente, mas o nosso tempo aqui é da cidade corrido, né? Eu vou passar então a palavra para a professora Jerusa, que vai fazer a gentileza de encerrar essa mesa. Já agradeço de antemão a participação de todos, foi muito emocionante, né? E como é bonito a gente ver a possibilidade de reconhecimento de identidade. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Eu quero começar agradecendo a Débora pelo convite. Assim, para mim é muito significativo estar aqui para falar um pouquinho, muito rapidamente, dos aspectos legais, né? Mas com a Marta, companheira de grupo de pesquisa, dessa pesquisa tão importante, tão fundamental. Quando Marta começou a falar, e trouxe bem essa questão da Constituição, de estar posto lá desde 88 e as coisas não acontecerem, né? A lei está posta, mas as coisas não acontecem. E aí a gente tem os aspectos legais, aqui a gente está falando para futuros professores, né? Porque são os cursos de licenciatura, e aí a gente precisa pensar
né, nessa educação indígena que Marta trouxe, mas como é que a gente chega até isso, né? Como é que a gente... acho que Marta falou uma questão muito fundamental. As leis, elas não são feitas por pessoas como nós, né? Pelos indígenas, pelos negros. E aí é sempre fruto de muita luta. E aí essa legislação que eu falo que é fundamental para que vocês, professores, futuros professores e professoras saibam, é a Lei 10.639, de 2003. Olha esse interstício aí entre a Constituição e a promulgação de uma nova lei que vai mexer também na LDB, porque essa lei é uma lei que faz parte da LDB, que é de 96, e a lei foi promulgada em 2003. Então, essa primeira legislação, que é a 10.639, ela vem falar sobre a questão da obrigatoriedade do ensino da cultura dos afro-brasileiros. E isso com fruto de muita luta, né, dos movimentos negros, até que se chega à instância maior e há essa modificação na nossa Lei Maior da Educação, que é a LDB, 9394. Posteriormente a isso, atendendo a essa necessidade dos povos indígenas, a gente tem uma mudança nessa legislação, e aí vem a 11.645, que é de 2008, e, logicamente, né, como tudo, fruto também de muita luta coletiva, e que passa, além do estudo da cultura afro-brasileira e a história dos povos africanos que constituíram o povo brasileiro, dos povos indígenas. E aí, como é que funciona isso? Isso tem que perpassar toda a educação básica. Ensino fundamental, ensino médio, né? Por meio de todas as disciplinas, mas fundamentalmente na área de história do Brasil, da parte de literatura e na parte de artes em geral, né? Então, isso é importante para nós que somos da educação, né? Para nós que somos professores, que estamos aqui representados nos vários cursos, que nós tenhamos esse conhecimento de que a lei está aí, que a lei está posta desde 2008, e essa é uma discussão que precisa acontecer na formação de vocês, né? Então, por isso, essa discussão sobre educação indígena, né? Sobre esses aspectos da educação indígena, e aí assim, poxa, mas eu moro em Petrópolis, e o que isso vai me interessar? Nem sempre a gente vai estar sempre aqui, só aqui, né? Então, eu acho que é importante que a gente saiba como funciona, sobre a necessidade disso, para poder, quando estivermos nas nossas salas de aula, que a gente tenha condições de discutir isso com os nossos alunos, de falar sobre essa Constituição do povo brasileiro, né? Dessa nossa ancestralidade, como Marta também falou, né? Dessa nossa ancestralidade indígena, dessa nossa ancestralidade africana, e que está aí posta na lei, e que nós precisamos saber, nós precisamos ter esse conhecimento para poder repassá-los aos nossos alunos e, com isso, ajudar a dirimir preconceitos muitos, né, que só o conhecimento é capaz de destruir. Obrigada, gente. Muito obrigada, Jerusa. Infelizmente não temos tempo. Talvez, eu acho que para uma pergunta, né, são 8h34, terminamos um pouco mais tarde, né? Se houver alguma pergunta, eu acho que não, né? Então, acho que encerramos com uma salva, né, de aplausos a esse... E uma coisa linda,
ainda foi ver a participação de vocês, quem se dispôs a ler, né, desde a primeira leitura, que foi emocionante, nos emocionou a todos, pela verdade, né, do que foi dito. É muito bonito quando a gente vê a participação e essa abertura, né, para a escuta. Escuta do que não conhecemos, mas que precisamos conhecer porque vivemos num mundo lindo, né, um vasto mundo. Então, muito obrigada a vocês, principalmente.